Bom, gente, então, iniciando aqui mais uma aula, né? Vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Não? Se vocês não têm dúvidas, vamos lá, vamos para frente. Bom, hoje eu queria falar para vocês, objetivamente, sobre ciclos de produção de potência, né? A gente tem organizado todas as aulas até agora para que a gente pudesse iniciar agora esse assunto. Então, a gente já falou de equipamentos de processo, como é que é o balanço de energia em cada um dos equipamentos de processo. Agora a gente vai começar a falar sobre a organização desses equipamentos de processo para um objetivo. E aí, o primeiro objetivo em engenharia química que você consegue ter contato para um determinado processo de transformação é justamente para a produção de energia, produção de potência. Então, foi uma das primeiras capacidades de organização de equipamentos para esse fim. A gente vai começar definindo aqui, então, o processo que retorna a maior quantidade de energia possível, dentro dos limites termodinâmicos, e aí a gente vai passar, depois, nas próximas aulas, a discutir cada um desses pontos, ok? Bom, então, só lembrando, né, a gente falou na aula passada um pouco sobre o balanço de entropia, e aí aqui a gente pode trazer algumas equações para o que a gente chama de máquina térmica. E aí eu vou definir para vocês agora o que é uma máquina térmica. Uma máquina térmica é qualquer tipo de unidade que você consiga organizar equipamentos em torno da produção de potência, como eu já tinha falado. Então, a gente sabe pelas leis termodinâmicas que você tem a transferência de calor sempre na direção de um reservatório quente para um reservatório frio. Então, aqui vamos chamar isso aqui de reservatório quente, esse daqui de reservatório frio. E você sabe que a direção da transferência de calor é exatamente essa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma máquina aqui. Você não sabe ainda como é que essa máquina funciona. Tudo que você sabe é que ela tem capacidade de coletar calor e usar parte desse calor que é transferido para o reservatório frio na forma de execução de trabalho. Então, você pode fazer isso através de atuação pneumática, você pode fazer isso de diversas formas das rudimentares, de quando essas leis foram desenvolvidas. Então, o que interessa para a gente aqui é que a máquina térmica ela tem capacidade de transformar calor em trabalho. Você pode ter uma completa conversão desse calor em trabalho, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, não. Então, se você sabe aqui que você tem essa saída de trabalho para essa máquina térmica, a gente pode escrever as duas leis termodinâmicas para esse sistema. Então, a gente tem aqui a primeira lei. Se de acordo com a primeira lei, a energia se conserva. Então, se a energia está se conservando, você vai poder escrever isso daqui como sendo o acúmulo que está dentro do sistema, o somatório do que está entrando e do que está saindo. Está entrando dentro do sistema o calor QF, desculpa, QQ, está saindo do sistema o calor QF. Então, entra dentro do sistema a transferência de calor do reservatório quente para a máquina térmica e sai do sistema transferência de calor da máquina térmica para o QF. Ok? Isso aqui é a primeira lei. Então, o que entra, estou somando aqui, os sinais estão embutidos em cada um desses símbolos. Tudo bem? Ok, então essa é a primeira lei. Vamos escrever a segunda lei. Na segunda lei, a gente também vai ver que a gente não está considerando aqui que a máquina tem entrada e saída de matéria, né? Ela funciona de acordo com um ciclo fechado, isso é importante. Então, se ela funciona de acordo com esse ciclo fechado, eu posso escrever o seguinte: eu posso dizer que ela não está tendo acúmulo, ela funciona em estado estacionário, por exemplo, para simplificar a abordagem da gente. E aqui você tem o calor que está sendo transferido do reservatório quente, está sendo transferido a uma determinada temperatura TQ, mais calor que está sendo transferido do reservatório à temperatura fria, numa temperatura TF. Ok?
Obviamente, a gente sabe que isso daqui não se conserva. O somatório dessas variações de entropia aqui não se conservam e a gente pode ter uma entropia gerada de acordo com esse processo, a depender do modo de operação desse sistema. Se é uma máquina reversível ou irreversível. E aí vocês já sabem muito bem aí o que é uma máquina reversível e o que é uma máquina irreversível. A reversível é que ela opera reversivelmente. Ô, professor, coisa idiota. Mas é porque reversivelmente é um modo sem atrito, sem as percas de energia, de acordo com o que vocês já conhecem aí. Então, sem a perca de carga, sem a formação de ondas de choque e etc. Tudo bem? Bom, então, agora a gente pode pensar, então, em como que a gente vai conciliar essas duas aqui. Tranquilo? Eu vou precisar aqui já entender qual desses dois calores aqui é o mais importante. Então, o calor que está alimentando esse sistema, eu vou considerar como sendo mais importante, porque do ponto de vista de projeto, de processo, o quanto eu preciso alimentar uma determinada máquina para ter um determinado retorno em trabalho, essa relação é muito importante. Então, eu vou procurar substituir QF aqui dessas equações. Então, vou isolar esse QF aqui, e aí a gente vai tentar dar uma olhada em como é que fica essa relação. Tranquilo? Bom, aqui então, fazendo essa substituição, a gente vai poder colocar aqui todo mundo para o outro lado, né? Então vai ficar QF sobre TF, que vai ser igual a QQ sobre TF, TQ. Vou colocar um menos aqui para poder ficar mais fácil. E aqui o S gerado. Então aqui eu vou poder escrever menos QF, que vai ser igual a tranquilo? Bom, então eu vou substituir isso daqui, fazer essa substituição desse QF aqui, nesse daqui, para a gente conseguir ter uma relação entre o calor que eu tenho que alimentar essa máquina e o trabalho que ela está produzindo. É uma relação muito importante. Vocês conseguem entender essa relação, correto? Então, aqui eu vou poder escrever o seguinte, eu vou ter aqui, eu vou passar o trabalho para o outro lado, menos o trabalho, vai ser igual a QQ menos TF sobre TQ, que multiplica QQ mais TF S gerado. Tranquilo? Bom, aqui vamos arranjar essa equação para ficar da seguinte forma, menos W, que vai ser igual a o calor da fonte quente, que multiplica 1 menos TF sobre TQ, mais TF, que multiplica o S gerado. Tudo bem? Bom, então, eu acho que faltou um sinalzinho aqui, ó. Esse aqui é... Não, esse aqui é mais mesmo. Esse daqui é que é menos. Tranquilo. Bom, agora sim. O que é esse menos W? Por que eu coloquei aqui menos W, né? Isso daqui eu estou falando de trabalho produzido pelo ciclo. Então, já está aqui com o negativo dele, para poder a gente entender que isso daqui tem um sinal de saída. Tranquilo? É só convenção de sinais mesmo, mas isso daí não interfere em nada, não. Mas se a gente colocar dessa forma, a gente vai entender bem qual é a contribuição de cada um desses termos dessa equação. Então, por exemplo, se esse daqui é o trabalho produzido pelo ciclo, esse trabalho produzido, ele é influenciado pela a geração de entropia. O que acontece com o trabalho produzido quando você tem uma geração de entropia maior do que zero? O que acontece quando você tem um trabalho, uma entropia gerada igual a zero, e a gente sabe que um processo que tem a entropia gerada negativa, esse processo ele não existe. Tudo bem?
Então, a gente só tem esses dois casos para trabalhar. Então, você vê que, se você tiver S gerado maior do que zero, isso aqui implica em uma redução do trabalho produzido. Se você tiver aqui S gerado igual a zero, uma outra forma de você ver isso, né? Se o mínimo que você consegue alcançar do S gerado é igual a zero, isso quer dizer que nesse ponto, nesse caso, você tem o trabalho máximo produzido. Professor, o que isso contribui em alguma coisa para a minha vida? Vamos lá, a gente passa a saber aqui, então, que uma máquina térmica, ela pode ser definida, então, de acordo com a nossa definição de eficiência. Vamos definir, então, qual é a eficiência aqui de uma determinada máquina térmica. Então, é o que ela produz em relação ao que ela é alimentada. Então, aqui a gente pode ver que a gente consegue reescrever essa equação da seguinte forma: menos o trabalho, que vai ser igual a, se eu dividir aqui pelo que ela está sendo alimentada, que é QQ, a gente vai ter 1 menos TF sobre TQ, menos TF, S gerado, QQ. Então, a gente percebe que a eficiência máxima da nossa máquina térmica, ela depende apenas dos níveis de temperatura envolvidos. A eficiência máxima da nossa máquina térmica, ela ocorre quando? Quando a gente tem a entropia gerada igual a zero. Se a entropia gerada é igual a zero, isso daqui é zero, e aí você passa a ter essa eficiência máxima de uma máquina térmica. Professor, tá, mas é um negócio assim meio esquisito, a gente só depender dos níveis de temperatura para poder definir a nossa eficiência da máquina térmica. Exatamente. Então, vamos pensar no seguinte, a gente sabe que motores veiculares, né, um exemplo aqui, para a gente sair dessa abstração. Motores de carro, eles têm uma eficiência próxima de 30%. A energia que é fornecida do combustível em relação ao que ele consegue executar, a eficiência, uma boa eficiência gira em torno desses valores. Só que se a gente vê qual é a máxima eficiência que poderia ser alcançada, se a gente tivesse uma máquina perfeita, uma máquina ideal nesse processo, é só a gente tentar comparar os níveis de temperatura. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o nosso carro, eu vou desenhar quadrado aqui, para a gente não ter problema com design de carro. Então, se a gente sabe que o motor está operando entre a temperatura da chama, que é fornecida aqui dentro do motor a combustão, em relação à temperatura do ar, né, imagina aqui que isso aqui é o ar passando ao redor. Então, vamos imaginar que isso daqui seja um ar a 20 graus Celsius. E que a temperatura da chama aqui dentro, ela possa alcançar 600 graus Celsius, em média. Então, qual é a eficiência que a gente pode ter desse processo? Então, a eficiência ela vai ser justamente dada por você ter a eficiência máxima, né, desse processo, seria 1 menos temperatura da fonte fria, 293, dividido pela temperatura da fonte quente, 873. Tudo bem? Essa eficiência aqui vai dar quanto? Zero vírgula 33, então a eficiência aqui é para ser 0,67. A eficiência máxima, 0,67. Ou seja, de tudo que você alimenta um motor de carro, da energia que está entrando através do combustível, você consegue aproveitar no máximo 67% dessa energia. Isso é considerando um cenário de máquina ideal, máquina perfeita. O que a gente não alcança na realidade. Na realidade, você não consegue passar dos 30% de eficiência. É por isso que hoje a gente tem a tendência da substituição desses motores de combustão interna por motores elétricos.
Porque nos motores elétricos você não tem a dificuldade da operação em níveis de temperatura. Não é uma máquina térmica, é uma máquina elétrica. Ela está convertendo energia, corrente elétrica, em campo magnético, e esse campo magnético está induzindo a movimentação de um eixo. E aí você tem eficiências tão altas para as máquinas elétricas, como eficiências de 98%, 99% de eficiência. Ou seja, a energia que chega no motor, ela é convertida quase que completamente em trabalho. Ainda assim, não é completamente, mas é quase que completamente. Ok? Bom, então, essa é a primeira aplicação direta daquilo que a gente está fazendo e discutindo em torno dessa equação. É que a gente consegue perceber efetivamente que um processo irreversível, ele perde a sua capacidade de execução de trabalho. O processo reversível é o processo em que você pode contar com a máxima eficiência de um determinado processo. Tranquilo? Professor, certo, mas e o que é essa máquina térmica efetivamente? Como é que ela opera? Então, a máquina térmica que a gente consegue definir aqui como sendo uma máquina perfeita é justamente o ciclo de Carnot, que a gente vai começar a ver nessa aula. Então, o ciclo de Carnot, como a gente estava falando já efetivamente, é um ciclo, então, são um conjunto de processos em que acabam no estado inicial, e ele foi pensado em Carnot como sendo o ciclo que tem a maior eficiência possível. Então, a gente já sabe, a gente já conseguiu ver aqui, que a equação da eficiência do ciclo de Carnot, ela tem que ser desse tipo aqui. Tranquilo? Porque a gente já viu que essa daqui é a eficiência de um ciclo reversível que possui a sua máxima eficiência. Máxima eficiência de uma máquina seria essa. Então, no ciclo de Carnot, a gente tem algumas definições, a gente tem uma organização aqui de processos em torno de uma determinada matéria, né, de um determinado fluido de trabalho. Então, o fluido que está sendo, sobre o qual está sendo executados os diversos processos, a gente chama de fluido de trabalho, tá? Então, o ciclo de Carnot, a máquina de Carnot, ela tem algumas hipóteses. Então, a primeira hipótese é que a máquina de Carnot ela é reversível. Então, se a máquina de Carnot ela é reversível, então você consegue executar trabalho e retornar a execução de trabalho de forma que você possa reverter apenas com um diferencial de calor envolvido. Além disso, a transferência de calor, por consequência dessa reversibilidade, é executada em diferenciais de temperatura. Então, não existem temperaturas muito grandes no processo de Carnot, ok? Efetivamente, quais são as etapas do processo de Carnot? A gente tem duas etapas isotérmicas e a gente tem duas etapas adiabáticas. Então, você inicia o ciclo de Carnot na etapa, por exemplo, de compressão adiabática. Então, você vai utilizar aqui para isso um compressor. Esse compressor aqui, então, vai aumentar a pressão do sistema, de forma que ele não transfere calor. Então, aqui você tem uma entrada de trabalho dentro do ciclo de Carnot, mas essa entrada de trabalho, ela ocorre de forma que você não tenha transferência de calor. Depois dessa compressão adiabática, você vai passar para uma etapa de expansão isotérmica. Então, aqui você tem uma parte de transferência de calor. Vamos lá, se o sistema está expandindo, qual é a tendência de quando você tem um aparato cilindro-pistão, e aí você está numa pressão elevada, o que acontece quando você reduz a pressão desse sistema? A tendência é que a temperatura também caia.
Então, se a gente mantivesse esse sistema isolado, a temperatura iria cair. Só que se essa etapa aqui é uma etapa de expansão isotérmica, se isso daqui é uma etapa de expansão isotérmica, então você precisa fornecer calor para esse sistema. Então, só para a gente se ligar aqui. Aqui nesse processo você tem uma entrada de trabalho para dentro do ciclo. Aqui nesse processo de expansão isotérmica você tem uma entrada de calor. Tudo bem. Então, e aí só lembrando, né? O calor está fluindo nesse sentido. Isso quer dizer que o ambiente em que essa máquina térmica está colhendo calor é um ambiente que você tem uma temperatura mais elevada do que o fluido de trabalho, né? O calor só flui nesse sentido. Então aqui você tem como se fosse a área do nosso reservatório da fonte quente. Tudo bem? Tranquilo. Então, agora a gente vai passar para uma outra etapa. Então, a gente já tem compressão adiabática, expansão isotérmica, e a gente vai passar por uma outra etapa, que seria a da expansão adiabática. Nessa expansão adiabática, então, o que a gente tem é a produção de trabalho. Então, a compressão, eu executo num compressor, eu estou colhendo trabalho para alterar o volume específico desse sistema. Durante a expansão isotérmica, então, eu tenho a entrada de calor para manter a temperatura constante. Agora eu tenho uma expansão adiabática, ou seja, eu estou reduzindo a pressão do sistema, executando o trabalho. Então é nesse ponto aqui que a gente tem a execução do trabalho de uma máquina de Carnot. A partir desse ponto aqui, então, a gente pode coletar esse fluido, está passando na nossa turbina, na nossa expansão, e aí ele vai passar de novo para um trocador de calor. O objetivo desse trocador de calor é justamente a rejeição do calor. Então ele vai emitir calor para a fonte fria. Professor, por que essa etapa existe? Essa aqui, por que eu não posso só passar para o compressor de volta e aí ele assim, não perde calor? O calor que está entrando aqui, ele está saindo de volta. Lembra da segunda lei? Segunda lei da termodinâmica, ela te diz que você não pode converter. Uma máquina térmica não existe e o único efeito dela seria a transferência de calor em trabalho. Você não pode fazer isso. Você precisa ter essa rejeição de calor de alguma forma. Então a gente está contabilizando isso através da nossa compressão isotérmica. Não, desculpa. Compressão isotérmica. Então, deixa eu ajeitar aqui que o melhor equipamento para isso não seria um trocador de calor, como a gente está simbolizado, seria um compressor. Um outro compressor aqui. Tudo bem? Então, a partir daqui, ou seja, eu estou expandindo o sistema e executando trabalho, e a partir de agora eu vou comprimir esse sistema, para poder ele retornar para o estado inicial, para que a gente possa executar mais trabalho sobre o sistema. Só que nessa etapa, eu tenho a etapa em que eu rejeito calor a partir do sistema. Aqui a gente vai considerar que é a nossa fonte fria, e aqui a gente está rejeitando calor da fonte fria. Enquanto aqui a gente está rejeitando calor da fonte quente. Então aqui é como se fosse o ciclo de Carnot, de acordo com o maior detalhamento para cada uma das etapas. Tem alguns gráficos interessantes que a gente pode pensar sobre o que é que está acontecendo nesse ciclo. A gente então tem aqui gráfico de pressão, volume, e o gráfico, que esse gráfico é novo, talvez vocês não tenham visto ainda, que é o gráfico de temperatura e entropia.
Tudo bem? Bom, então, eu vou considerar que o fluido de trabalho aqui é um gás. Então, se ele é um gás, as isotérmicas aqui, que a gente tem na curva PV, elas são coisas mais ou menos assim. Aqui é da fonte quente e aqui é da fonte fria. Tudo bem? A gente também tem aqui as linhas de compressão adiabática. Então, a gente tem aqui os dois níveis de aproximadamente aqui de compressão. Seria algo mais ou menos assim. Então, aqui é a relação PV para uma compressão adiabática. E aqui a gente tem, então, como sinalizar o sentido do processo. Então, se a gente simbolizar essa compressão adiabática como sendo o ponto 1, aqui a gente tem o ponto 2, ponto 3 e o ponto 4. Então, no gráfico, como é que a gente identifica aqui? Então, a gente consegue identificar fácil aqui esse 2, 3. Então, o 2, 3 sair do 2 para o ponto 3 é você executar a expansão adiabática da fonte quente, ou seja, da temperatura TQ, para a fonte fria, temperatura TF. Então, seria mais ou menos você funcionar daqui para cá. Ponto 2 e aqui o ponto 3. Tudo bem? De 3 para 4, então, nas linhas andando de 3 para 4, deixa eu só posicionar esse 1 aqui para a gente ficar melhor entendível. Então, 1 seria esse estado aqui, o 2 aqui, o 3 aqui e o 4 aqui. Então, de 3 para 4, a gente está fazendo uma compressão isotérmica na temperatura TF, né, numa temperatura fria, ou seja, seria essa relação aqui, ó, 3 para 4. De 4 para 1, a gente está realizando uma compressão adiabática. Então, aqui a gente tem a simbolização do que é TF, desculpa, TQ aqui. Aqui é TF. E em verde aqui eu tenho as linhas adiabáticas. Tudo bem? Que são justamente essas direções aqui que vocês estão vendo. Então, você vê que não tem nenhuma relação clara aqui entre pressão e volume para esse sistema. Todos eles têm algumas relações que são específicas de cada um desses processos. A gente consegue deduzir, a gente ainda vai deduzir, essas relações entre pressão e volume em um processo adiabático. É justamente nessa parte aqui da disciplina que a gente começa a ter essas relações, especialmente para gases ideais. Ok? Então, o que a gente consegue ver agora, por que o gráfico TS é útil, porque se a gente perceber aqui, em termos de entropia gerada, uma compressão adiabática de um compressor reversível, isso quer dizer que ele é isoentrópico, quer dizer que ele não tem geração de entropia. Professor, duvido. Vamos escrever então aqui o balanço de entropia tanto para o nosso sistema de compressão, quanto para o nosso sistema aqui de expansão. Então, vamos pegar aqui o balanço de entropia, que a gente deduziu aqui em algum lugar. Aqui. Então, você tem aqui ds/dt, variação de entropia, Q sobre T, entropia gerada. Tudo bem? Então, vamos pegar esse balanço e colocar lá na nossa equação. A gente tem aqui ds/dt, que vai ser igual a somatório de ms, não tem esse pontinho aqui, não é esse. Ok. Mais Q sobre T, mais S gerado. Tudo bem? Bom, então, tanto para o nosso compressor, quanto para a nossa turbina, a gente vai usar essa mesma equação, vai acabar sendo a mesma coisa. Então, as hipóteses. Por quê? Nessa primeira hipótese aqui, isso daqui é zero, porque você está em estado estacionário. Tudo bem? Isso daqui vai ser zero, porque ela está funcionando de maneira adiabática. E isso daqui vai ser zero, porque ela está funcionando de maneira reversível.
Se ela só tem uma entrada e uma saída, isso aqui, no final das contas, quer dizer que zero vai ser igual ao fluxo de massa que está passando nela, S de entrada menos S de saída. Então, isso aqui quer dizer que a entropia que está entrando dentro de uma turbina é a mesma entropia que está saindo. Se um sistema funciona de maneira adiabática e reversível, isso quer dizer que ele é também isoentrópico. Tudo bem? Isso aqui é muito importante, tá? Sempre que eu descrever um equipamento como sendo adiabático e reversível, isso quer dizer que o equipamento ele é isoentrópico. A entropia que está entrando nele é igual à entropia que está saindo. Tranquilo? Bom, o que que tem isso a ver com a gente aqui, professor? Porque, ó, preste atenção. Se eu estiver fazendo aqui o processo 2 para 3, uma expansão adiabática numa turbina que funciona de maneira adiabática reversível, isso quer dizer que a turbina é também isoentrópica. Então, se eu estou expandindo o sistema de uma temperatura aqui, TQ, temperatura quente, se eu estou aqui numa temperatura fria aqui embaixo, isso quer dizer que 2 para 3 eu simbolizo dentro de um gráfico TS da seguinte maneira: 2, e se o sistema é isoentrópico, o 3 está aqui logo embaixo, na mesma linha de entropia. Isotérmico seriam as linhas horizontais, isoentrópicos no gráfico TS seriam a linha vertical. Então, esse aqui é o sentido do nosso processo. 3 para 4, a gente vai chegar aqui, a gente sabe que o processo é isotérmico, então ele está caminhando ainda nessa mesma linha. E se ele está caminhando aqui nessa mesma linha, a gente ainda pode passar pelo processo 4.1, que é uma compressão. A gente, como resultado dessa compressão, a gente tem um aumento da temperatura, porque ele é adiabático, né, ele não é isotérmico. E aí aqui a gente volta para o ponto 1. Então, o diagrama TS de um ciclo de Carnot é um quadrado. É um quadrado porque ele está funcionando entre duas linhas isotérmicas e duas linhas adiabáticas irreversíveis. E aí, se é uma linha adiabática reversível, ela é uma linha isoentrópica, ok? Então, o processo está funcionando dessa forma aqui. Tem algumas curiosidades aqui ainda sobre esse diagrama TS. A gente já viu ali que a gente tem uma relação aqui entre essa área desses gráficos com o processo que a gente está vendo. Então, essa linha, essa parte aqui que eu vou pintar para vocês, ó, a área abaixo de 1/2, ela é a integral justamente como se fosse a integral TS. Essa integral TS a gente já viu que é o calor da fonte quente. Então, essa parte azul que eu estou manchando para vocês aqui, ela é justamente o calor da fonte quente. Não ficou legal, né? Porque azul eu estou usando sempre para... Deixa eu apagar aqui só para... Só para mudar o esquema de cores aqui, tá? Então, deixa eu pintar aqui de rosinha aqui. E aí, esse rosinha aqui é a área que está aqui embaixo de 1/2. Dessa reta, 1/2. Então, as coordenadas ali é a área desse retângulo que está aqui. Até aqui a linha da temperatura zero, tá? Então, isso aqui é TQ. A área que está embaixo da linha 3 a 4, ou seja, só esse tiquinho aqui, ó, essa parte que está aqui embaixo de 3 e 4 é a relação que a gente tem do calor da fonte fria. Professor, não estou entendendo ainda. Vamos lá. Você lembra que a entropia, né, o valor da entropia para um determinado sistema, ele pode ser escrito como sendo a diferencial de Q sobre T. Então, se eu passar o T aqui para o outro lado, vou ter uma diferencial de Q, que vai ser igual a TdS.
Então, se eu fizer a integral, ou seja, isso daqui é justamente a área do gráfico T versus S. E esse daqui aqui vai virar o calor que você está trocando ali naquele momento. Então, se é QF ou TQ, basta você estar na temperatura correta para você saber qual a temperatura que está sendo transferida. E aí, como consequência disso, a gente tem que essa área aqui que eu vou achurar aqui em preto, qual é o valor dessa área aqui, de acordo com a primeira lei? Se você tem que a área rosa, somente rosa total, é QQ. Se a áreazinha aqui embaixo, que é rosa com azul, ela é QF, essa área que eu achurei em preto, ela é a diferença entre QQ e QF. De acordo com a primeira lei, se você consegue perceber que tem entrado isso aqui de energia dentro do sistema, se tem saído isso aqui de energia, entra menos o que sai, vai dar igualzinho ao trabalho líquido produzido pela máquina. Então, aqui eu sei que eu estou alimentando calor e estou tirando calor. Só que se eu somar, desculpa, entrando trabalho e tirando trabalho, se eu somar esses dois trabalhos aqui, eu vou ter um trabalho líquido para esse determinado sistema. Então, se eu tenho esse trabalho líquido, é como se eu tivesse entrando calor, saindo calor e como resultado do trabalho líquido. A conservação da energia vai te fornecer uma equação que é o que entra é igual ao que sai. Então, o trabalho aqui seria QQ menos QF. Então, quando você olha para um diagrama TS, o que tem de interessante é isso. É que essa área dentro do ciclo, e aí é qualquer ciclo que você tiver, ela vai ser o trabalho líquido fornecido por esse ciclo. Então, visualmente, uma forma de você tentar entender quando um processo vai estar fornecendo mais trabalho líquido do que outro. Entendido? Vocês têm alguma dúvida? Querem que eu repita alguma coisa? Sem dúvidas. Então, basicamente é isso para hoje. Eu vou passar alguns exercícios para vocês conseguirem dar uma olhada. Eu consigo fazer isso lá para próximo de meio-dia, para vocês irem exercitando. Essas duas últimas aulas foram muito teóricas, mas a gente consegue aplicar isso daí diretamente para os equipamentos de processo que a gente já viu e para esses ciclos. E aí a gente, quando começar a falar de ciclo, a gente tem vários ciclos de aplicação diferentes. Tranquilo? Então, gente, bom dia para vocês aí. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Valeu, gente. Até mais. Até, professor.